Quero saudar a impoluta Grey aniversariante com a saudação paulina. Graça e paz, misericórdia, compaixão e piedade e felicidade para vocês. Estou de veras honrado e lisonjeado de receber dessa impoluta membresia, através da pessoa do pastor Antônio e sua querida esposa, em nos convidar para ministrar nesse dia em que comemora jubileu de aço. É interessante que para a pessoa física fala boldas, para a pessoa jurídica fala jubileu. Como a igreja é uma pessoa reconhecida com CNPJ e etc., então vocês estão comemorando jubileu de aço. Diga aleluia. Coisa que eu fico mais feliz, pastores. Eu sou batista desde 1949. Fomos convidados pela CBB a retirar em 1964. E fizemos a Convenção Batista Nacional. Só que na época eu não era pastor, eu era diácono, né? Estamos aí trabalhando e para a obra de Deus. Mas uma das coisas que eu tenho reparado, eu posso falar, porque eu tenho 70 anos de idade, sou ancião, diga amém. Sem muita delonga, meus amados irmãos, eu convido os amados a abrir as suas Bíblias bem rápido. Eu vou ser bem rápido para falar. Agora para parar eu não sei que hora que eu paro. É só o Espírito Santo de Deus é que manda, amém? Primeira carta de Pedro, capítulo 3. Quando você encontrar, por favor, desliza suas lindas, maravilhosas, cintilante retina no versículo 15. Amém? Deus está nesse lugar aqui. Você pode falar aleluia? Eu vou sempre falar para você, oh glória, diga aleluia. Eu sou avivado, diga amém, meus irmãos. E eu gosto de povo avivado, celebrante, oh glória. Amém, irmãos? Quem encontrou, diga eu amo Jesus. Muito mais, meus amados irmãos, Ele nos ama quando nós estamos com a palavra dele aberta. Assim diz a palavra do Senhor, a saber: Antes, santificai a Cristo como Senhor em vosso coração, estando sempre preparado para responder a todo aquele que vos pedir razão da esperança que há entre vós. Diz razão, diga esperança, diga razão, diga fé, porque esperança é fé. Agora eu convido os amados irmãos, sem muito amolar, abrir a sua Bíblia aí, que em Judas, que está acotovelado no 3 João com Apocalipse. Assim diz a palavra do Senhor, a saber, Judas, servo de Jesus Cristo, irmão de Tiago, aos chamados, amados de Deus e guardado em Jesus Cristo. Diga com o pastor: aos chamados, aos amados e aos os guardados de Jesus Cristo. Abaixe a sua fronte, por favor. Obrigado, ó Pai, pela augusta, soberana, real, verdadeira, acolhedora, sublime e amorosa presença do Senhor aqui. Pai, eu agradeço o Senhor, Pai, pela vida do pastor Antônio, com esse coração empreendedor, com essa visão cósmica e celestial, juntamente com a sua equipe maravilhosa. Obrigado, ó Pai, por mais um ano de vida que o Senhor concede a esse povo. E agora, ó Pai, despe-me do egocentrismo, despe-me, ó Pai, ó Deus, do homocêntrico, despe-me, ó Pai, do egocêntrico, e ó Pai, que tu usa, ó Pai, somente a minha voz, e que da minha voz, ó Pai, saia a tua palavra divina de entre as linhas da Bíblia Sagrada. Que a mensagem, ó Pai, não seja um decímetro de milímetro, nem um milésimo de segundo, uma mensagem antropocêntrica, uma mensagem homocêntrica, mas que essa mensagem, ó Pai, seja, ó Deus, da introdução, o bojo e a conclusão, seja uma mensagem cristocêntrica, seja uma mensagem teocêntrica,
seja uma mensagem bibliocêntrica, e que haja, Pai, uma quietude nessa nave, nesse plenário, para que Teu Espírito Santo possa manifestar em nosso meio. Que haja nessa noite cura, libertação, restauração e reintegração de vida. Deus, prepara-nos, ó Pai, para ouvir o Senhor, em nome do Senhor Jesus. E todos digam amém. Meus nobres irmãos e colegas aqui na retaguarda, se eu tivesse que dar uma nomenclatura, um indicativo nome para essa mensagem, eu daria o seguinte nome, a seguinte nomenclatura, o seguinte indicativo, um tanto quanto de assustar: fé que pensa, irracional que crê. Se eu tivesse que dar um título para essa mensagem de comemoração de aniversário da igreja, diga aleluia. Aqui é uma igreja, diga amém. Eu daria o seguinte título para essa mensagem: fé que pensa e razão que crê. Você pode falar amém? Talvez alguém deve estar interrogando, arguindo, interrogando a si mesmo: por que o pastor Wellington está dizendo que o título, que se ele tivesse que dar essa mensagem, ele daria esse título, fé que pensa, não é isso? E razão, meus amados irmãos, que crê. Nós, quando estamos deslizando as nossas lindas, cintilantes retinas nos salmos, a gente depara, após alguns versículos, uma frasezinha entre parênteses: Selá. Diga bem alto: Selá. Selá nada mais é do que pausa para meditação. Diga aleluia. Ou seja, o Senhor nosso Deus está dizendo: olha, não siga ao outro versículo, pensa, para depois você seguir ao outro versículo. E muitas vezes nós, meus amados irmãos, nós vamos direto, sim ou não? Nem damos assim uma atenção para aquela frasezinha dentro de parênteses, Selá, que significa pausa para meditação. O que é pausa para meditação? Pensar. Como velho professor de filosofia, sempre vou falar algumas coisas aqui de filósofo, mas o conteúdo da mensagem é do Espírito Santo de Deus. Diga amém. Me chama a atenção. O filósofo até hoje, ele não sabe o que é pensar. Um pensador falou em alta voz: penso, logo existo. Não é verdade? Como hoje eu quero falar de outro pensador, que ele diz: você é o que come. Diga para o seu irmão: você é o que come. E aí vem aquela arguição em mim. Eu e você podemos dizer que somos evangélicos? Eu e você podemos dizer que nós somos cristãos? Eu e você só podemos falar que somos evangélicos se nós comermos a palavra. Diga: oh glória! A palavra de Deus em Provérbios 28:9 diz lá: aquele que vira teus ouvidos, teus olhos a minha palavra, nem a sua oração é ouvida. E Deus, falando a Josué no capítulo 1:8, ele diz: não cesse de falar dessa palavra. Diga: oh glória! Mas antes de falar, medita nela, 1 hora, 2 horas, não, 24 horas, de dia e de noite, e procura fazer tudo o que nela está, para que te vá bem e seja próspero. Diga com a boca bem cheia: próspero. O único culto de prosperidade na igreja é buscar aprender a palavra de Deus. Você pode falar amém? Você pode falar glória a Deus? Eu e você não estamos autorizados a falar que somos cristãos evangélicos se nós não ruminar, não comer e não alimentar a palavra de Deus. Amém, meus irmãos? Você pode falar aleluia? E teologicamente, porque filosoficamente, como velho professor de filosofia que sou, e me arrumaram uma matéria no seminário aí, filosofia e fé cristã, né? Ajuntou o útil ao agradável. Amém? A filosofia só tem esse pensador que diz: penso, logo existo. Mas a teologia, oh glória, amém? Foi na teologia que eu garimpei, cavuquei e encontrei. Pensar é falar consigo mesmo. Diga aleluia. Hoje o cristão fala com todos. Hoje o pastor prega para todos. Mas teologicamente, pensar é falar consigo mesmo. Diga aleluia. Certo fariseu convidou Jesus: vai na minha casa. Jesus chegou. O fariseu não lavou os pés de Jesus,
nem deu um sanduíchezinho, né? Mas ali, de relâmpago, chegou uma mulher, derramou perfume em Jesus, diga aleluia, que valia 1 ano de serviço. Derramou em Jesus, e ajoelhou, e chorava, oh glória, e clamava, e enxugava os pés de Jesus, com as suas lágrimas e aquele perfume, com o seu cabelo. Aquele fariseu, né, pastores? Falou consigo mesmo: se esse homem fosse profeta, ele saberia que essa mulher é uma pecadora. Aquele homem pensou, e eu quero vos dizer aqui agora: só tem 2 ser que sabe o que está pensando. Você que está pensando em Deus, diga aleluia. Nem Satanás sabe o que você está pensando, mas Jesus, Ele sabe o que você está pensando. E aquele homem falou consigo mesmo. O que é pensar? Diga bem, falar consigo mesmo. A Bíblia lá no Evangelho diz assim: e aquele fariseu falou consigo, não é isso? O mesmo eu que aumentei aqui. Se esse homem fosse profeta, ele sabia que essa mulher é pecadora. Só ele sabia o pensamento dele, e Deus, diga aleluia. E Deus falou: olha, essa mulher, eu entrei na sua casa, você não me deu nada, mas ela, desde a hora que eu entrei, ela se humilhava a meus pés. Fé pensada faz a igreja crescer, não é isso, pastor? Você é professor. Fé pensada faz eu e você crescer em todo sentido da vida, norte, sul, leste, oeste. Você pode falar amém? E a razão, ela tem que crer. Eu sempre falo, o Estado é laico, mas não é judeu. Ali foi professor, muitos anos, ainda é. O Estado é laico, mas não é judeu. Pode ter uma cruz lá, pode ter o que quiser pôr. Esses dias eu dei uma prova no seminário. Tenho me preocupado muito nesses 70 anos meu, todos eles na sombra da cruz. Nasci na sombra da cruz. Você pode falar amém? E que essa pastorada caindo na área moral aí, meu Deus do céu, misericórdia, irmão. Os alunos seminaristas é interessante, né, pastores? Não é isso? Eles vêm nos cultos desses com a caneta e um papel. Não é para anotar o que o pastor está pregando, é para anotar os erros, para depois cobrar dele na sala de aula. Diga amém. Que aí o pastor conserta. Amém? Se é que está errado. E eu dei a prova. Falei, olha, peguei o pincel, fui na lousa, escrevi lá: semana que vem, pode consultar tudo, pode colar. Semana que vem, no mínimo 30 folhas, 30 linhas numa folha. Responde isso aqui: se Deus existe, quem é Ele? E se Ele não existe, quem somos nós? Diga misericórdia. Eu vou fazer essa prova aqui hoje, viu, pastor? Se Deus existe, quem é Ele? E se Ele não existe, quem somos nós? Diga aleluia. Diga louvado ao nome do Senhor. O que é Deus? O que é Deus? Deus existe? Se Ele existe, quem é Ele? E se Deus não existe, quem somos nós? Selá. Pausa para meditação. Você pode falar amém? Você pode falar glória a Deus? Um dos grandes teólogos para mim, não sei para os pastores, para os batistas é Abel Langston, teologia sistemática. Ele diz algo que me chama a atenção: não cabe ao finito que somos nós. Diga aleluia. Definir o infinito que é Deus. Você pode falar amém? Não cabe o criado que é eu e você a definir o incriado. Mas Langston, ele fala, pastores, mas é bom tentar. O que é Deus? O que é Deus? Deus é Espírito, Deus é verdade, Deus é eterno, Deus é livre-arbítrio, Deus é o leão da tribo de Judá, Deus é o Amém, Deus é o Alfa,
Deus é o ômega, Deus é o princípio, Deus é o fim. Diga aleluia, diga oh glória. Nós precisamos saber quem é esse Deus para defini-lo. Amém? Ele é o amém, Ele é o alfa, Ele é o ômega, Ele é o leão da tribo de Judá, Ele é o pão da vida. Diga aleluia. Ele é a água viva. E a Bíblia diz que Deus é tão incomensurável, tão incomensurável, tão incomensurável, que o céu é o trono dele descansar. Diga aleluia. E a terra é o escabelo, é o estrado, é um caixotinho dele descansar os pés. Diga aleluia. E a Bíblia diz que Deus é tão incomensurável. Muitas vezes nós colocamos Deus menor do que a gente, principalmente líderes. Isaías diz que Deus é tão grande, tão incomensurável, que Ele mede todas as águas dos oceanos em uma da concha da sua mão. Você pode falar amém, igreja? Você pode falar aleluia. Esse é o Deus que me trouxe do mundo, e do mundo nos trouxeram para louvar. Dê uma salva de palmas e diga aleluia. Louvado e exaltado e glorificado é o nome do Senhor. E Ele está aqui. Deus está aqui. Se Deus existe, quem é Ele? E se Ele não existe, quem somos nós? Quem somos nós? Ele está aqui agora falando comigo e com você. Eu sou difícil de chorar, mas quando eu começo a chorar, porque o Espírito Santo de Deus está manifestando. O que é a igreja? O que é eu? O que é você? Diga aleluia. Diga santo é o nome do Senhor. 1 Pedro 3,15. Vamos voltar lá. Diz assim: antes santificai a Cristo como Senhor em vosso coração, estando sempre preparado para responder tudo aquilo que vos pedir, razão e fé entre vós. Então eu quero te dizer, se a minha fé, se a sua fé não for pensada, nós estamos em maus caminhos. Já viu como é que tem, não é, pastor Antônio? Ministradores aí para todo lado. Traga seu carro, põe aqui que você vai receber outro. Você vai ficar andando de ônibus se tiver dinheiro. Se não tiver, você vai ficar a pé. Sabe por quê? Porque não estou ensinando os ouvintes de que a fé precisa ser pensada. Diga aleluia. Selá. Pensa no que as pessoas estão falando para nós. A fé precisa ser pensada. Você pode falar amém? Você pode falar glória a Deus? A fé precisa ser pensada. E a razão precisa também de crer. Por isso que eu ouvi a mamãe sempre falando para mim: até a fé tem sua razão. Repete isso aí, por favor. Até a fé tem sua razão. Nós precisamos pensar na fé. Hoje os crentes dói a cabeça e correm para a farmácia, né? Bisnagazinho na Valgina. Quando o Senhor diz que Ele nos otorgou poder de fazer o que Ele fez e muito mais. Ele é porque viveu só 3 anos e meio aqui. Eu já tenho 70. Surdo ouvir, eu já orei, mas mudo falar até hoje não, mas tenho vontade. Nós precisamos exercitar o que Deus otorgou na nossa mão. Você pode falar amém? Você pode falar glória a Deus? E outra coisa que me chama bastante atenção aqui, meus amados irmãos, que me chama mesmo, eu queria que você fosse bem rápido lá em Ezequiel. É um dos versículos que eu quero até que você vá lá para Ezequiel 16. Quando você encontrar Ezequiel 16, você, por favor, sublinha aí, a sua Bíblia é sua.
Aliás, depois que os fenícios criaram a escrita virou, viu pastor, bengala da memória. A única escola que eu dou aula, que eu nunca vejo ninguém levar folha e lápis e caneta, é na escola dominical. Não sei porquê. Nos outros lugares que eu dou aula, eles levam tudo. Diga amém. Então, sobrinho aí para você fazer essa semana um culto doméstico, um devocional na sua casa, sobre esse texto aqui. Você pode falar amém? Quem encontrou Ezequiel 16? Vai lá para o versículo 4. Vou ler 3 versículos. Eu estou de olho no relógio ali. Na hora que der 5 para as 9 amanhã, para a escola dominical, eu termino. Diga aleluia. Diga amém, meus irmãos. Então veja bem, meus amados irmãos. O que é a igreja? Etimologicamente vem do grego e do hebraico. Está o professor Antônio que sabe disso. Eclesia ou eclésia, como queira. E o que é a igreja? Além do nome, além das duas línguas, eclesia ou eclésia, está acima de assembleia. Viu, pastor? Não é isso? Se estiver errado, me corrija. Está acima de assembleia. Igreja significa os tirados de dentro do fosso, os tirados de dentro do charco nojento de miasma fedorenta. Não só tirado dali daquele charco, mas o Senhor nosso Deus nos tirou desse mundo imundo, desse charco, desse esgoto, dessa fossa. O Senhor não só nos tirou lá de dentro para fora, mas Ele nos lavou e remiu com o sangue dele. Dê uma salva de palmas e diga aleluia! Eu e você não exalamos mau cheiro desse mundanismo. Eu e você agora, chega perto do seu irmão e fala assim, ó, faz isso, por favor. Diga para ele, você cheira a rosa de Saron. Diga para ele, você cheira o lírio dos vales. Diga aleluia, igreja. Você não tem mais a miasma do esgoto desse mundo. Outrora eu e vocês éramos esgoto, nojeira, exalava miasma, odor, mau cheiro. Mas o Senhor nos tirou lá de dentro da fossa. Não só nos tirou, mas nos lavou. Por isso que eu chego em vocês. Olha que perfume. Acima do francês que vocês puseram, acima dos boticários, você tem um cheiro, cheiro do sangue de Jesus Cristo. Você sabe o que é a igreja? Igreja era eu e você, abandonado. Nós éramos adâmicos, mas hoje nós somos messiânicos. Cutuca seu irmão aí, que é difícil dormir quando eu prego, mas cutuca seu irmão e fala assim, você era adâmico. Diga, agora você é messiânico. Diga aleluia. Fé pensada e razão que crê. Igreja, irmão, acima de assembleia, de reunião, é tirado de dentro do esgoto. E eu acho bonito, pastor Antônio, você é professor de biologia e de outras matérias, que o sol, ele entra lá na privadinha, que é a privadinha de fazer o serviço lá no fundo do quintal. Sim ou não? Ele entra lá naquela privadinha, e você olha lá dentro das fezes, você vê o sol lá dentro brilhando, mas você não vê o sol contaminado com as fezes. Você pode falar amém? Ele entra lá dentro e ele sai sem ser contaminado. A igreja é o sol. Nós estamos nesse mundo mal cheiroso com miasma, mas nós não nos deixamos contaminar com essa fossa, esse mau cheiro. O melhor professor para mim, e olha que eu já tive centenas de professores, o melhor professor para mim é o girassol.
O girassol nunca vira as costas para a luz. O girassol, ele acompanha o sol onde ele vai. Eu queria te pedir nesse aniversário: seja um girassol de Jesus Cristo. Vire sempre para a palavra do Senhor. Você quer saber o que eu e você éramos? Diga bem alto: adâmicos. Os nossos pais, Adão e Eva, nos fizeram essa covardia. Por isso que eu falei, depois que os fenícios criaram a escrita virou a bengala da memória. Eu quero que você me acompanhe aqui em Ezequiel, capítulo, aleluia, 16. Sublinhe isso na sua Bíblia. Deslize as suas lindas retinas no versículo 4. Quero ler bem compassadamente, e você sublinha isso aí, para eu e você saber o que eu e você éramos, viu, pastor? Quando nós éramos adâmicos. Só tem dois tipos de gente na terra: adâmico e messiânico. Você pode falar glória a Deus? Para eu e você saber o que nós éramos. Aniversário de igreja, né, pastor? Nós estamos falando de igreja. Amém ou não amém? Do pastor da igreja você já sabe, não é qualquer um que faz o que esse pastor tem feito com a liderança, não. Amém? E o pastor Antônio sabe que eu não sou de jogar confete nem serpentina em ninguém. Eu sou de chamar a atenção. Diga: oh glória! Amém, meus irmãos? Mas olha aqui o que eu e você éramos. Vou ler bem compassadamente. O relógio está me ajudando. Amém ou não amém? Versículo 4. Quanto ao teu nascimento, no dia em que nasceste, não te foi cortado o umbigo, nem foste lavado com água para te limpar, nem esfregada com sal, nem envolto em ti as faixas. Estou lendo Ezequiel, profeta silencioso, capítulo 16, versículo 4, 5 e 6. Vou reler o 4. Quanto ao teu nascimento, adâmico, no dia em que nasceste, não te foi cortado o umbigo, nem foste lavado com água para te limpar, nem esfregada com sal, nem envolto em faixa. Não se apiedou de ti, diga misericórdia. Não apiedaram de nós, irmão. Não apiedaram de ti olho algum para te fazer alguma destas coisas. Compadecido de ti, antes foste lançado em pleno campo no dia em que nasceste, porque tiveram nojo, porque tiveram nojo, porque tiveram nojo, porque tiveram nojo de ti. Diga misericórdia. Passando eu, Jesus Cristo, diga aleluia, passando eu junto de ti, vi-te revolver-te no teu sangue, e te disse: ainda que está no teu sangue, vive sim. Ainda que está no teu sangue, vive. Você pode falar amém? Adamicamente, quando eu e você nasceu, só vamos viver até 70, 80 anos, alguns pela robustez. Mas depois dessa vida, o adâmico vai para os quintos do inferno. Mas Jesus vendo eu e você jogado, viu, pastores? Jogado na terra, com a placenta, sangue, todo mundo passava, tinha nojo de nós, mas o Senhor passou e compadeceu de nós. Igreja é constituída, irmão, de pessoas que eram adâmicas. Você sabe quem que tirou o povo de Israel, pastores? Do Egito? Um assassino e foragido chamado Moisés. Da mesma forma que Deus chamou um assassino e foragido para tirar o povo de Israel do Egito, Ele tirou eu e você do mundo para ser algo de bênção nessa terra. Você sabe
Quem que Deus tirou para escrever 13 cartas na Bíblia e esparramar igreja pelo país e fora do país, como o pastor Antônio está fazendo? Você sabe quem era? Um assassino que matava crente e gostava de assassinar, era diácono Estevão, o Senhor Paulo. Deus, nessa noite, seja a desgraça que você aprontou, seja anátema, o opróbrio que você pensa que é. Aliás, não é que nós pensamos, é que o diabo fica cochichando no nosso ouvido. O Senhor nessa noite está te levantando. Dê uma salva de palmas e diga aleluia. Diga louvado é o nome do Senhor. Diga santo é o nome do Senhor. Diga louvado é o nome do Senhor. Então olha aqui para o pastor. O que é igreja? É uma simbiose. Simbiose, está cheio de professores aqui. É o encontro dos extremos. Simbiose é eu e você, parido, abandonado, desdenhado, oprobriado, cuspido, vomitado, jogado na terra, envolto do sangue da placenta. E do outro lado, Jesus Cristo, cheio de amor, cheio de carinho, cheio de afeto, meigo. E Ele me acolheu e te acolheu. E Ele está dizendo para mim e para você: eu não olho para o que você era, eu olho agora, porque eu te lavei, te remi no meu sangue. Você pode falar amém? Não é, Cristiano? Você pode falar glória a Deus? O que é a igreja? Era um resto jogado na terra, mas que o Senhor passou e me viu. Quando todos viraram a cara, quando todos cuspiram e vomitaram, eu fico pensando, irmão, pessoas que aceitam Jesus, pastores, até pastores, depois abandona tudo, vai para o mundo. Isso é pior do que um masoquista. Eu e você estamos jogados. Eu não posso ficar sem não ler aqui, o relógio está me ajudando, diga amém. Quanto ao teu nascimento, no dia que nasceste, não te foi cortado o umbigo, nem te foste lavado com água para te limpar, nem esfregado com sal envolto as faixas. Não te apiedou de ti olho algum para te fazer alguma coisa destas. Compadecido de ti, antes fosse lançada em pleno campo no dia em que nasceste, porque tiveram nojo de ti. Quando eu e você nasceu, até uma criança que nasce agora lá na maternidade, ela já nasce adâmica. Diga misericórdia. Você sabe o que é adâmico? Diga com o pastor: cadáver está abaixo, cadáver insepulto. Uma criança que nasceu agora, ela nasce adâmica, ela é um cadáver insepulto. Mas eu louvo a Deus, porque só a criança vinha a óbito, antes da idade da razão ela vai para o céu. Dê uma salva de palmas e diga aleluia. Desculpa a expressão que eu vou usar, mas eu e você que é marmanjo, se não aceitar Jesus, se tornar igreja, nós vamos para o inferno. E inferno não é brincadeira não, como igreja não é brincadeira. Diga aleluia. Diga louvado ao nome do Senhor. O Senhor nos acolheu, nos recolheu como igreja. Você pode falar amém? Você pode falar glória a Deus? Abra sua Bíblia aí. Aliás, eu comecei aqui a palavra, não foi, pastor Antônio? Dizendo para você falar para o seu irmão. Fala de novo para o seu irmão: você é o que come. Eu, pastor, você é o que come. E eu, para falar que sou pastor, e você, para falar que é cristão e obreiro, você tem que comer a palavra, ruminar a palavra, comer a palavra. Ô glória, volta. Pareceu uma pentecostal aí. Fala de novo aí, irmã. Ô glória, diga aleluia. Você pode falar amém? Olha o que está escrito aí, meus amados irmãos. O que a palavra de Deus diz aí em Malaquias? Malaquias é fácil, que está aí
fechando a cortina do Velho Testamento. Malaquias 3,17 diz assim: eles serão para mim particular tesouro naquele dia que preparei, diz o Senhor dos Exércitos. Aleluia. Poupá-lo-ei como o homem poupa ao seu filho que serve. Diga aleluia. Olha que coisa bonita aqui, meus irmãos. Eles serão para mim particular tesouro. Olha para o seu irmão, cutuca ele para acordar. Fala: você é um tesouro particular de Deus. Diga aí, cutuca seu irmão, cutuca ele. Pastor, cutuca aí. Eu e você somos particular tesouro de Deus. Dê uma salva de palmas e diga aleluia, igreja. Nós precisamos reavivar. E para finalizar agora de verdade, esses dias alguém chegou ao pastor Antônio e falou: pastor Wellington, por que o senhor sempre fala estou terminando e não termina? Eu falei: porque é o único momento que eu vejo a igreja avivada, principalmente no culto do domingo. Irmão, estou terminando. Aleluia, glória a Deus. Vou ver o Silvio Santos, o gol do Fantástico. Por isso que eu sempre falo: estou terminando. Aí eu falei: essa igreja é avivada. Diga aleluia, irmãos. Oh, glória. Amém. Olha aqui, meu irmão, que coisa interessante. Malaquias, alguém pode ler para mim? Ou já esqueceram? 3,17 diz o seguinte: eles serão para mim particular tesouro. Você pode falar bem alto: eu sou um tesouro particular de Jesus Cristo. Diga: oh, glória. Precisamos de avivamento em nosso meio, irmãos. Você pode falar glória a Deus? E agora, para terminar de verdade, não fala glória a Deus não. Amém? Veja o que está aqui. A palavra de Deus diz aqui em Oséias 1:1, não precisa de ler: quando você estava no mundo, eu o chamei de meu filho. Diga aleluia. Meu filho amoroso. Por isso que nenhum dicionário, nem Aurélio Ferreira Buarque de Holanda, define, decifra o que é amor. Há 2 dicionários que definem amor: a cruz do Calvário e 1 Coríntios 13. Diga aleluia. Não tem Aurélio Ferreira Buarque de Holanda dicionário nenhum de línguas. Dicionário que define amor é a cruz do Calvário. Eu jamais daria meu filho para morrer por você, mas Deus deu. Diga aleluia. Eu prefiro é morrer porque meu filho está vivo. Diga aleluia. Igreja é bom, né, pastor? Que não tem hipocrisia. Diga amém. Diga aleluia. Que é duro quando a gente chega lá na porta, ela fala: ih, rapaz, que hipócrita não entra. Diga misericórdia. Então veja bem o que diz a palavra de Deus aqui. Vamos lá para Judas, termino. Esse Judas aí não é o Iscariotes, é o irmão de Jesus, de Tiago. Olha bem, primeira palavra aqui: Judas, servo de Deus. Judas, servo de Jesus Cristo, irmão de Tiago, ao chamado. Diga bem alto: eu sou chamado. Diga: eu sou chamado. Não foi eu e você que chamou Jesus para estar em nosso meio, viu, pastor Cláudio? Foi Jesus que te ouviu, que te viu lá no charco e me viu também. Ele nos escolheu. Você pode falar glória a Deus? Olha que coisa interessante aqui, ó. Que versículo bonito esse aqui. Ao chamado. Diga bem alto: eu sou chamado. Diga: louvado é o nome do Senhor. Oséias 1:1 diz assim: quando você estava no mundo, vou pedir um pastor para ler aí. Eu o amei e o chamei de meu filho. Diga aleluia. Alguém está preparado aí, meus irmãos, com Oséias 1:1? Qual pastor que está com Oséias 1 aí? Diga amém. Diga aleluia. Acharam aí Oséias 1:1? Achou? Amém. Esse menino vai para o céu, viu, irmão? Palavra do Senhor, que foi dirigida a Oséias, filho de Beeri, nos dias de Uzias, Jotão, Acás e Ezequias, rei de Judá,
e nos dias de Jeroboão, filho de Joás, e rei de Israel. Não é bem esse versículo não, mas eu gosto que a Bíblia seja lida. Diga aleluia. Diga louvado ao nome do Senhor. Você leu Oséias 1:1? Mas não é bem isso que eu quero não. Diga bem. Esse amor de Deus aos filhos é o amor de 1 João 3:1. Esse amor, meus amados irmãos, Paulo, agora eu quero que os irmãos, o pastor abra a Bíblia aí. Amém? Eu acabei de falar que Deus é incomensurável, que o tamanho dele, não é isso? Ele é Deus de amor, Deus que cura, Deus que restaura, Deus forte, conselheiro, príncipe da paz, Pai da eternidade, o amém, o princípio e o fim. Diga aleluia. O céu é o seu trono dele descansar, a terra é os cabelos, né? O banquinho dele descansar os pés, e que ele é a tribo de Judá, o pão da vida, a água viva. Você pode falar glória a Deus? E olha que coisa interessante aqui, meus amados irmãos, que ele diz aqui, Paulo diz aqui, em segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 5, viu irmão? Capítulo 5, versículo 14 e 15, 2 Coríntios, diga bem alto, o amor de Deus, bem alto, o amor de Deus, saiba que você está falando para o maior de toda a terra, diga aleluia, amém? Você não está confessando amor entre aspas no ouvido de ninguém não, você está falando para Deus, diga assim, o amor de Deus nos constrange, irmão, nos constrange mesmo, ele se torna homem, morrer vilipendiado, oprobriado, ignominiado, escarrado, cuspido, crucificado, com a coroa de espinho na cabeça, para que eu e você não passasse isso, não é verdade? Por isso que o missivista Paulo vaticina, o teu amor me constrange, irmãos, chegar num púlpito, numa igreja do nível desse pastor, e eu chegar aqui e não ajoelhar, me constrange, meu, por isso que eu ajoelho, porque eu vou falar de Deus, não dos meus diplomas, disso ou daquilo. E Paulo disse, o teu amor nos constrange, leão da tribo de Judá, pão da vida, água viva, Deus forte, conselheiro, príncipe da paz, Pai da eternidade, o que se curva a nossa pequenez, não só para nos ouvir, mas para deferir e convolar as nossas petições. Pai, tira meu bisneto lá daquela UTI, e ele vai tirar. Você vai falar, Pai, tira o meu cônjuge do álcool, tira o meu filho da droga, ele vai tirar, porque ele se curva. Acharam aí? Quem achou? Segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 4, amém? Capítulo 5, segunda carta de Paulo, capítulo 5, versículo 14 e 15. Quem encontrou, leia para mim. Porque o amor de Cristo nos constrange, julgando nós assim, que se um morreu por todos, logo todos morreram. E ele morreu por todos, para que os que vivem não vivam mais para si, mas para aquele que por eles morreu e ressuscitou. Diga bem alto, o amor de Cristo nos constrange. Por isso, o diácono Luiz Cândido, que eu falei, eu vou em Rio Verde porque é o pastor Antônio e a esposa dele e a igreja. Você acabar de orar para o seu bisneto, de 1 ano, que os médicos desenganaram, e o Senhor falou, vai em paz, meu filho, eu vim. Por isso que o amor de Cristo me constrange. E eu, pastor, não tenho coragem de chegar à igreja nenhuma sem antes não ajoelhar e pedir o profeta da casa para orar por mim. Você pode falar amém? Então está aí, estou concluindo de fato e de direito e de verdade. Nós somos chamados. Olha na sua Bíblia aí. Nós somos chamados. Diga aleluia. Não foi eu, não foi você que chamou Cristo, é Ele que nos chamou. Você pode falar glória a Deus, irmão? Diga com o pastor, Jesus nos ama. Está baixo, igreja. Diga, Jesus nos ama. Oh glória, esse povo avivou, viu pastor?
Jesus nos ama, diga de novo. Não pelo que somos, mas apesar do que somos. Dê uma salva de palmas e diga aleluia. Esses homens estão aqui, não é porque ele merece, não. Eles estão aqui apesar do que nós somos. Eu tenho fazenda, eu tenho carro. Isso aí acaba. Isso acaba. Acabou o sítio, acabou o presidente, acabou tudo, está na cadeia. E se eu e você não mudar de vida, vai para a cadeia também. Diga misericórdia. Porque tem gente que acha, né, pastor? Não, irmão. Jesus nos ama não pelo que somos, mas apesar do que somos. Você pode falar glória a Deus? Você pode falar amém? Aí em Judas, de fato e de verdade, somos amados. Diga aleluia. Olha que coisa interessante. Somos chamados, diga chamados. É o trinômio do cristão. Primeiro nós somos o quê? Chamados. Não foram nós que chamamos, foi Deus é que nos chamou. E a segunda coisa que, desculpa a coisificação, que Tiago, Judas, irmão de Jesus, fala, é que nós somos amados. Diga amém. Diga louvado ao nome do Senhor. E para ser bem rápido, eu e você somos amados. Não esse amor de abraço, de beijo. Isso aí não é amor, isso aí é toque. Amor é sentimento. Diga aleluia, igreja. Por isso, meus amados irmãos, que quando o missivista Paulo vaticina lá na primeira carta dele aos Coríntios, capítulo 13, versículo 8, ele diz assim, que este amor jamais acaba. Diga, esse amor jamais acaba. Você pode, esse menino vai ser diácono se não for. Diga amém, irmão. Diga aleluia. Eu tenho 47 anos que eu sou casado com aquela menina. E eu no altar falei para Deus, se algum dia eu tiver que traí-la, porque crente só separa se for em adultério, não é isso, pastor? Eu peço a Deus, manda um raio na minha cabeça e me mata, que eu não quero denigrir a imagem do Senhor. Você pode falar amém? Sabe onde eu aprendi isso? Estou falando isso para levantar a moral com ela não, porque eu não tenho muita moral com ela não. Estou brincando. Pois o pastor Antônio vai falar quem é o pastor Wellington. Sabe por quê, irmã? Porque o amor de Deus jamais acaba. Falei para Marli, viu, pastores? Quando eu casei, há 47 anos, eu falei, bem, amanhã acaba a lua de mel, mas nós vamos, depois da lua de mel, entrar em estrelas de açúcar. Diga bem alto, estrelas de açúcar. Estrela não acaba, dê uma salva de palmas. O amor jamais acaba. Terceiro e último, somos guardados. Diga amém. A igreja chamada de Deus, ela diz que nós somos, irmão, guardado. A Bíblia diz, né, pastores? O Senhor é o atalaia, o Senhor é o sentinela de você. Igreja não é parede, igreja não é denominações, igreja é eu e você, lavado e remido no sangue de Jesus. Templo entra ladrão, rouba tudo. Os irmãos são bonzinhos, contribuem e compram mais. Diga aleluia. Agora, igreja, é eu e você. Você pode falar amém, igreja? Nós somos guardados, pastores. Sabe quem te guarda, Juan? Sabe quem guarda a sua esposa, a sua filha? Sabe quem é? O atalaia, o sentinela de plantão. O Senhor Jesus Cristo é que nos guarda. Por isso que ele diz aqui, Judas diz aqui, vós sois chamados, amados e guardados por Deus. Você pode falar glória a Deus? Você pode falar amém? Sabe por quê? Eu queria que um pastor aí abrisse, eu gosto de dar serviço para pastor.
Sou mais velho do que eles todos. O pastor Cláudio disse que é mais velho do que eu 1 ano. Eu acho que não é não. Abra sua Bíblia e eu concluo. Olha, eu vou pedir o pastor Antônio. Abra sua Bíblia aí em Gênesis 28, 17. Além de sermos achados, amados e guardados, nós somos nessa terra. Presta atenção. Nós somos nessa terra a casa de Deus, a porta do céu. Diga amém, igreja. Diga para o seu irmão: você é como igreja. Diga amém. Você vai entender o que ele vai falar. E temendo disse: quão temível é este lugar, é a casa de Deus, a porta dos céus. Cutuca seu irmão, quero ver se o pastor cutuca e fala assim: você é a casa de Deus, a porta do céu. Que Deus nos abençoe, que essa palavra possa ter vindo ao encontro de cada um de nós. Você é o que é, não pelo que somos, mas apesar do que somos, adâmico, abandonado, o Senhor nos recolheu. E como igreja, você é o que como igreja, irmão? Lembra? Diga antes da porta do céu. Qual? Diga casa de Deus. Desculpa eu fazer uma pergunta. Você mora onde? Na casa de Deus. Na minha casa. Ele mora na casa dele porque é dele. E eu e você somos a casa de Deus. Paulo diz a nós: não sabeis vós que o vosso corpo é o tabernáculo em que o Senhor nosso Deus vem tabernacular entre nós. Diga aleluia. Vós sois a casa de Deus. Dê uma salva de palmas, porque Deus, Ele vem aqui na terra morar em mim. Você vamos ficar de pé, irmão, bem rápido. Coloca a mão no ombro do seu irmão e vamos orar. Vamos levantar um fogo aqui.